olhar para Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e criou a terra. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Olha, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Palavra de Deus aos nossos corações. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando do que respeitava ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Aquele, pois, que havia reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber vós os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, ao qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Capítulo 2 e verso 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Irmãos, Deus me inspirou a trazer essa reflexão de Atos dos Apóstolos, que Lucas registrou, o doutor Lucas, porque ela é o dossiê. Este livro é o dossiê da igreja, é a defesa da igreja, porque aqui já temos um dado histórico que comprova a veracidade da ressurreição de Cristo. Ele foi visto por muitos durante um período de 40 dias ressurreto. Tá? O que me chama a atenção é que, como Jesus acabou de dar a vida pela nossa salvação, aqui neste fato de Atos 1, a igreja cristã, ela se inicia. Roma, os gregos e os romanos e os judeus perseguem essa igreja, dizendo ser uma seita. Roma, no seu César e os seus Herodes, que eram os títulos do dia, eles temem, porque se Jesus foi crucificado por dizer ser rei, então eles temem, porque se ele é rei e ressuscitou, tão somente ele vai derrubar todos os outros impérios da terra. Então Roma teme o Jesus ressurreto. Os gregos temem e são contrariados porque são politeístas. Politeísta vem de 2 palavras, polis e theos, que é muitos deuses. E agora Jesus vem na sua igreja ensinando o monoteísmo, que é a fé em um único Deus. O que acontece? Os judeus, nos fariseus corrompidos, é quem levaram Jesus para a cruz. Os romanos lavaram as mãos, não acharam culpa nele. Mas o que os judeus fizeram? Crucificam-o. Por quê? Porque Anás e Caifás estavam reinando na religião, enriquecendo com as ofertas. O que acontece? Jesus ressurreto agora, ele causa uma intriga no meio dessas 3 classes de pessoas. A igreja de Cristo, nos seus discípulos e apóstolos, nas mulheres que bancavam a vida do ministério de Jesus,
Agora eles estão apavorados. Por quê? Porque Roma, os gregos e os judeus perseguem a igreja cristã. O que eu quero que você entenda, e vamos agora parafrasear e conjecturar aplicando nos nossos dias. Você que está aí dentro, parece que Roma, parece que judeu, parece que grego, que tipifica os impérios potentes dos nossos dias, que vem de homem, parece que estão te sufocando, que você não tem solução para a tua vida. Se você olha para um lado é grade, olha para o outro é muro. Mas sabe o que eu te convido a olhar para Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e criou a terra. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Olhe para o alto, olhe para Deus, porque enquanto você olha para Deus, você não entende a dimensão do teu problema, porque você não consegue mensurar a grandeza do seu Deus e começa a entender que o seu problema é pequenininho perto da imensidão e infinitude do seu Deus. Então, aqui, Deus promete na pessoa de Jesus que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Ainda não era. João batiza com água, Jesus está dizendo sobre isso. E de repente Jesus, depois de 40 dias ressurreto no meio deles, é levado o assunto ao céu. E some em meio às nuvens. Eu fico a imaginar a expectativa que eles estavam. E agora? O que será? Você já se perguntou isso para você mesmo? E agora? O que será? Pandemia, milhares e milhares de pessoas morrendo, crentes e não crentes, irmão, porque o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. Não vá ser bitolado e achar e tentar o Senhor teu Deus, que a Bíblia fala que não devemos tentar o Senhor, o nosso Deus, tá? Vamos obedecer sim às orientações da vigilância sanitária, mas vamos crer que Deus é acima de tudo e de todos, usando máscara, passando álcool em gel em mãos, respeitando o distanciamento. E mesmo assim nós sabemos que Deus é acima da máscara, é acima de tudo, mas vamos respeitar. O que esses discípulos fizeram nessa passagem? Eles voltaram para onde Jesus os mandou ir, que é Jerusalém. Lá no Evangelho Jesus diz assim, ó: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, eles não tinham ainda estrutura para sair de Jerusalém e enfrentar os confins da terra sem o revestimento. O que eu quero dizer para você que está aí desse lado do muro: espere o tempo de Deus de lapidar você, de amadurecer você, de maturar você. Se deixe maturar nas mãos de Deus. Por quê? Porque em Jerusalém, que é onde você está hoje, ficando em Jerusalém é ficar na presença de Deus. Fica na presença, entrega teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Então Ele está te maturando para viver o melhor com Ele. E Ele se responsabiliza pelas tuas vitórias. Mas obedeça, porque os discípulos aqui obedeceram e ficaram, sabe onde? Escondidos num quartinho chamado de cenáculo. Eu posso imaginar quando eles ouviam a legião dos soldados romanos vindo, marchando, batendo espada, eles tremiam na base, sabe? Mas em tudo, o verso 14 diz que eles perseveraram unânimes em oração. Então, quando você tiver medo, estiver preocupado, persevere unânime em oração nos pés daquele que vive e reina por toda a eternidade, que é Cristo Jesus o Nazareno, que se doou por mim e por você, morreu, entregou o Espírito na mão do Pai, ressuscitou ao terceiro dia e subiu para o trono de glória. E quando Ele manda, ninguém contraria. Quando Ele fala, está falado. Melhor é estar com Ele do que longe dEle. Aí o que me chama a atenção é que quando eles estavam perseverando, unânimes, em oração e súplica, findando o capítulo 1, inicia o capítulo 2, e é isso que eu quero profetizar na sua vida. Começa o verso 2 assim: e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
Sabe o que Deus manda eu dizer ao teu coração? O de repente de Deus está enchendo. Eu posso ouvir o som do céu trabalhando pela tua vitória. Ele está enchendo a tua vida de resposta nesse momento, de revestimento, de milagre, de provisão, de proteção. O de repente de Deus, quando você parece que não tem força, você ouve o batido das botas dos romanos, as espadas da legião romana. Aí Deus te reveste de milagre, proteção e provisão. Essa é a palavra de Deus à tua vida. Espere o de repente de Deus, onde Deus mandou você esperar. Porque melhor é ficar onde Deus mandou do que desprotegido onde Deus não mandou. Fica na presença de Jesus, porque aí sim ele é escudo bloqueio, ele é socorro presente na hora da angústia e ele te dá vitória em tempo e fora de tempo. Essa é a palavra para a tua vida e a tua vitória é certa se você obedecer essa palavra. Assim diz Deus ao teu coração. Só as irmãs que estão vendo essa palavra e recebem a vitória dos seus esposos, dá um amém no comentário bem forte aí e um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia.